Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a experiência de quase morte de Diane Morrissey. A Diane nasceu no ano de 1949 e faleceu em 2009. Ela tinha 28 anos quando foi eletrocutada e teve uma profunda experiência de quase morte. A sua experiência transformou toda a sua vida profundamente. A Diane trabalhou como hipnoterapeuta certificada e ensinou mais de 25 mil pessoas a ver e sentir a presença de Deus durante o estado de sonho. No livro, cuja tradução em português o título seria Pode Ver a Luz, Como Tocar a Eternidade e Retornar com Segurança, tem o objetivo de treinar as pessoas para fazer exatamente isso. Suas técnicas práticas não apenas lhe dão a experiência mística transformacional, mas também podem realmente curar o seu corpo físico. O seguinte é o trecho do livro You Can See the Light. Seu livro anterior sobre experiências fora do corpo é intitulado Qualquer um pode ver a luz. Vamos conhecer a história? Abaixei-me para pegar um tubo de plástico quando comecei a me endireitar. Acidentalmente bati o tubo na borda do tanque. A água de repente esguichou em meu rosto. A dor era tão forte que parecia uma faca cortando minha bochecha. Gritei de choque e dor. Então senti um momento de alívio temporário quando a água passou por meus molares. Meu alívio durou pouco. No entanto, a água eletrificada correu para minha boca. Quando o meu corpo se curvou em estado de choque, tive o conhecimento mais estranho de que a morte estava à minha frente. Comecei a lamentar a perda de tudo o que eu conhecia. A terra, minha casa, meus amigos, tudo o que eu conhecia, tudo o que eu amava. Tudo o que eu acreditava ser verdadeiro, duradouro, estava se esvaindo em mim. Eu estava cara a cara com a morte, cara a cara com o desconhecido. O meu corpo foi jogado para trás e para o lado com a corrente. O meu corpo caiu no chão, jogado com tanta força que a minha cabeça atravessou a parede de gesso cerca de 30 centímetros acima do chão. Eu nunca senti os ferimentos, porém, porque eu não estava mais em meu corpo. Na verdade, eu estava assistindo tudo de cima. Como eu poderia estar fora do meu corpo e ainda estar viva? Eu me perguntei surpresa. De repente, percebi que eu estava dentro de uma escuridão vasta e aparentemente infinita. Eu não tinha certeza de onde essa escuridão estava em relação à Terra, mas por algum motivo eu não tinha medo. O meu período de blackout foi breve, pois agora eu me encontrava de volta em casa, em mais uma nova forma. Eu era transparente, mas eu ainda parecia comigo mesma. Como eu me sentia feliz! Naquele momento fora do corpo, eu não tinha preocupações. Eu nunca me senti tão bem assim quando estava viva. Todo o meu corpo espiritual era transparente e eu estava dentro de uma luz branca brilhante que se estendia por cerca de 1 metro ao meu redor. Naquele momento, uma consciência tomou conta de mim. Eu não sou o meu corpo físico. Essa percepção me fez tão livre, tão maravilhosa. O meu espírito estava brilhando como uma luz branca que iluminava toda a sala. Então, eu estava perto do teto novamente. Tudo ainda parecia o mesmo. Os móveis, as paredes. Mas havia uma consciência sobre a dimensão da cena. Ela havia se tornado transparente. Eu podia ver tudo com muito mais clareza do que nunca. Como eu era uma cientista, me vi olhando a vida através de um microscópio, descobrindo minúsculas partículas de matéria normalmente invisíveis. Então, eu me tornei ciente da ausência de sensações físicas, mas eu estava sentindo uma sensação elevada de consciência como nunca havia sentido em minha vida. Eu sabia que eu era diferente da Diane que até então tinha sido, mas eu também sabia que eu era eu. Era semelhante a olhar para um reflexo em um espelho. Você sabe que não é aquele reflexo, mas ele se parece com você. Nesse momento, eu percebi que tudo estava envolto em uma névoa. Apesar da falta de gravidade, eu pude facilmente controlar a minha direção
Quando entrei na sala, percebi que havia acabado de atravessar a mesa de centro de vidro. Uau! Como eu fiz isso? Eu me maravilhei. Tuff, o meu cachorro, de repente entrou na sala e começou a mordiçar o meu braço e acariciar o meu rosto, tentando fazer o meu corpo acordar. Eu sabia que as suas tentativas incansáveis de despertar o meu corpo físico não funcionariam, mas eu estava orgulhosa dele por tentar e até esperava que os seus esforços pudessem funcionar. Eu me perguntei, onde estava sua amiga Penny? E de repente eu estava ao lado dela no quintal. Abri a boca para falar com ela e eu senti minha língua se mexer, mas não saiu nenhum som. Eu podia ouvir distintamente a minha voz, e então eu percebi que estava vindo da minha mente. Tentei várias vezes chamar a atenção da Penny gritando: Penny, você pode me ver? Penny? Penny, você pode me ouvir? Aparentemente ela não conseguiu porque eu não obtive resposta. Em seguida caminhei para a minha varanda. Eu olhava para as paredes da minha casa em direção à calçada da frente. Notei um homem andando pela rua. Ansiosamente voei até ele através das paredes e tentei chamar a sua atenção. Olhando profundamente em seus olhos, eu disse com força: Você pode me ajudar? Eu preciso de ajuda. Então, eu tentei sacudir os seus ombros, mas ele ainda não me notava. Frustrada, eu tentei tocar em seus ombros para fazê-lo olhar para mim. A minha mão o atravessou e saiu pelas costas. Isso me assustou. O que eu devo fazer? Perguntei, ficando chateada quando percebi que o homem não podia nem me ver nem me ouvir. Instantaneamente, eu estava de volta ao meu quintal novamente com a Penny ao meu lado. Percebi que sempre quando sentia alguma opressão, eu era instantaneamente deslocada para um local de maior conforto. No caminho de volta para a sala, parei bem no meio das paredes entre os quartos. Senti que eu estava olhando para algo fantástico, e quando olhei para baixo, vi um longo cordão prateado que saía do meu corpo espiritual através de um tecido semelhante a um gaze que eu usava. O cordão se estendia para baixo e para fora, na minha frente, e quando eu me virei, eu vi que o cordão prateado estava enrolado ao meu redor e através de mim, como um cordão umbilical. Eu o segui pelas paredes do corredor e em meu escritório, onde eu vi preso à parte de trás da cabeça do meu corpo físico. O cordão tinha cerca de 1 polegada de largura e brilhava como enfeites de uma árvore de Natal. Assim que vi que o cordão de prata estava preso no meu corpo físico, o meu corpo espiritual foi lançado por um túnel escuro. Eu me vi atrás dele em grande velocidade, viajando mais rápido do que eu poderia imaginar ser possível. Embora o túnel estivesse cheio de uma escuridão que consumia tudo, eu me sentia em paz e sem medo. Quando eu cheguei ao fim da escuridão, entrei em uma nova dimensão. Ali eu pude sentir a presença de um espírito amoroso que eu sabia que tinha sido enviado por Deus para me receber. De repente, eu estava de volta ao local do meu corpo físico. Viajei pelo túnel várias vezes seguidas, passando do outro lado para o meu corpo físico eletrocutado e voltando. Cada vez que eu saía do túnel, eu era recebida por um ser angelical radiante que estava diante de mim sorrindo. O ser tinha asas e eu sinto que era fêmea. Ela era tudo o que eu sempre sonhei que um anjo seria. Enquanto ela se movia em minha direção, eu caminhava para encontrá-la. O seu amor me envolvia e o meu espírito se enchia de alegria quase insuportável. O amor que esse ser angelical irradiava por mim me fazia sentir como se ela se importasse comigo mais do que qualquer outra pessoa jamais poderia se importar. O seu amor preenchia cada partícula do meu ser, cada pensamento e cada emoção dentro de mim. Eu me sentia completamente confortada e segura. Ela falou enviando palavras diretamente para minha mente. Como eu posso ouvir seus pensamentos antes mesmo que eu os pronuncie? Eu perguntei. No entanto, ao mesmo tempo em que eu ouvia as perguntas,
eu as respondia. Este ser maravilhoso parecia conhecer todos os meus pensamentos instantaneamente, assim como eu imediatamente conhecia os dela. Embora eu estivesse bem na frente dela, eu podia vê-la em todos os ângulos, frente, trás, cima, baixo e ambos os lados, como uma pintura cubista de Picasso. Ela se aproximou e falou comigo. Então, nós duas fomos levadas a cerca de 10 polegadas no ar, como se estivéssemos subindo numa plataforma. Estendendo o braço à sua frente, ela indicou que eu deveria olhar para a esquerda. Eu fiz isso com coração e alma completamente abertos para ela, pois eu sabia que Deus a havia enviado para me ajudar a decidir o que eu deveria fazer com a minha vida. Quando virei os meus olhos para a esquerda, toda a cena se transformou em uma revisão de vida, uma exibição de cores vívidas tridimensionais de toda a minha vida. Cada detalhe, cada segundo, cada sentimento, cada pensamento de quando eu estava viva na Terra foi exibida diante de mim em perfeita ordem cronológica, desde o meu nascimento até a minha eletrocução. Ao mesmo tempo, para minha surpresa, eu estava revivendo meus 28 anos simultaneamente. As melhores experiências me trouxeram sentimentos de muita alegria, como se Deus estivesse falando comigo através de um ser angelical, compartilhando os momentos mais altos da minha vida. Eu senti como se todos os espíritos do céu estivessem assistindo comigo, me aplaudindo e me deixando saber que Deus aprovava as minhas ações altruístas e atenciosas. Foi então que eu me perguntei: estou morta? Eu estou realmente morta? Conforme a revisão de vida continuou, foram mostradas 2 ações muito especiais que eu realizei. À medida que essas cenas eram exibidas diante de mim, todas as emoções que eu havia sentido originalmente voltaram com força total. Também senti como se Deus e o ser angelical estivessem me honrando por ter realizado aqueles atos. Nunca esquecerei o amor que me envolveu naquele momento, nem a alegria que me percorreu. Já imaginou ser abraçada por Deus e o seu anjo? É uma experiência que desafia a descrição. Durante a revisão, o primeiro ato que testemunhei ocorreu no dia em que parei o meu carro para ajudar a empurrar a caminhonete de uma mulher para fora do tráfego principal e colocá-la na garagem de um supermercado. A motorista estava lutando para empurrar o carro sozinha e eu me senti compelida a ajudá-la. Depois de ajudar a empurrar o veículo dela para um local seguro, corri de volta para o meu carro com medo de ser multada por estacionar em fila dupla. Na minha pressa, eu não dei a ela a chance de me agradecer. Ao rever a cena, eu fui tomada por um sentimento de indescritível amor que parecia ser dirigidos a mim por seres angelicais muito acima de mim. Então, meu anjo me mostrou uma segunda visão, uma cena que eu havia esquecido. Agora eu me via aos 16 anos quando trabalhava em um hospital para convalescentes depois da escola. Afeiçoei-me a uma velha desdentada que não conseguia mais falar com clareza e não recebia visitas. Ela gostava de chupar bolachas antes de ir para a cama, mas ninguém queria servi-la porque, quando terminava, ela babava enquanto beijava toda a extensão do braço de quem a alimentava. Enquanto os outros a evitavam, eu a alimentava com bom grado com biscoitos que ela adorava, vendo como isso a deixava feliz. Quando aquela cena foi repetida para mim, senti como se todos os espíritos amorosos do reino de Deus estivessem me agradecendo em uma só voz. Fiquei surpresa que aquela ação pudesse significar tanto para Deus e para mim. Me sentia muito humilde e honrada. Um brilho envolveu o ser radiante enquanto ela apresentava a minha revisão de vida, continuando a se comunicar comigo telepaticamente. Ao ver as cenas da minha vida, senti como se eu estivesse absorvendo muitos livros de uma vez só, com perfeita clareza. Finalmente, minha revisão de vida foi concluída e eu fui levada para longe desse ser angelical e voltei para o túnel. Dessa vez, parecia que eu estava caindo,
finalmente emergindo em uma outra sala, em outra dimensão. Era um mundo muito bonito, muito mais bonito do que qualquer outro que eu jamais poderia ter imaginado. Um lugar de incrível serenidade. A paz e a calma que eu sentia superava todas as noções anteriores que eu tinha do céu. Eu sabia, no fundo da minha alma, que Deus estava ali. Neste lugar arrebatador, reconheci que havia dois aspectos do eu. A minha alma era a minha consciência, tudo o que me fez quem eu fui e quem eu me tornei. O meu espírito, por outro lado, era a parte de mim que agora era transparente e brilhante, vestida de branco. Ao olhar ao meu redor, inicialmente, eu encontrei tudo muito pouco iluminado. Então eu vi claramente uma cama descansando no centro de uma vista infinita estendida diante de mim. A cama estava realmente brilhando de um esplendor celestial que também me envolveu. Para minha surpresa, havia uma duplicata de mim mesma deitada na cama. Como pode haver duas de mim? Ou três de mim? Eu me perguntei. Mas eu fiquei instantaneamente tranquilizada pelas vibrações amorosas ao meu redor. Eu tinha um sentimento de estar sendo tranquilizada por uma amiga querida e confiável, dizendo: "Não se preocupe, está tudo bem." Haviam duas coisas que eu tinha certeza. Primeiro, que era a Diane, e segundo, que o meu corpo físico estava morto. Eu também sabia que a duplicata de Diane na cama era o outro eu, mas eu não sabia o que ela representava. Naquele momento, eu estava começando a me sentir como se estivesse em 3 lugares ao mesmo tempo. Uma parte de mim era a Diane transparente na cama. A segunda parte era o meu corpo físico na sala. O corpo não tinha mais vida. A terceira parte de mim era o meu espírito, agora fora do corpo. Essa parte de mim permaneceu consciente e ciente de todas as minhas experiências, tanto lá quanto na Terra. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que eu queria ficar naquele lugar magnífico, onde eu me sentia tão amada e tão aceita. Como alguém pode se sentir aceita por um lugar? Deixe-me colocar dessa forma. Enquanto eu caminhava em direção à cama, eu podia realmente sentir o céu ao meu redor. O êxtase e a paz estavam além da minha imaginação mais louca. Você se lembra como era, há muito tempo atrás, ser segurada e embalada nos braços amorosos da sua mãe? Leve isso à 100ª potência e você ainda estará a anos-luz da sensação de total paz e conforto que me cercava. Eu sentia o amor de todas as mães do universo sendo derramado dentro de mim naquele momento e por toda a eternidade. Embora a cama diante de mim não fosse a minha cama, os lençóis eram incrivelmente parecidos com os meus. Mal pude acreditar quando percebi que eles estavam realmente respirando, cheios de vida. A cama também estava viva, mas não era feita de matéria física e densa, como se tivesse sido criada na terra. Ao me aproximar da cama, ela irradiou tanto amor por mim que eu sabia que nenhum pintor ou artesão poderia tê-la criado. Nem Leonardo da Vinci, nem Michelangelo e nem Monet. Aquela cama era feita por Deus. A luz estava me acolhendo, me convidando a me reclinar na criação celestial. O eu transparente se foi, e ao me deitar, senti a renda me acariciando com êxtase, paz e amor. Eu fui levada às lágrimas de alegria. Naquele momento, eu sabia que nada nunca morre. Nada nunca morre. Eu também sabia que eu nunca morreria. E se eu ficasse naquele lugar, eu sabia que estaria viva, mas de uma maneira diferente de antes da eletrocução. Eu ainda seria a Diana e ainda teria as minhas memórias, mas também eu sentiria esse amor inacreditável ao meu redor para sempre. Era tudo o que eu queria. Então, eu senti que eu devia olhar para a minha direita através da renda. Ali eu pude ver um pontinho de luz vindo da próxima sala.
da próxima dimensão, do infinito além. Eu sabia que eu precisava ver com mais clareza, então, com a mão direita, eu levantei a renda. Eu sabia que eu não tinha escolha a não ser olhar. O ponto de luz tornou-se um feixe branco brilhante, 1 trilhão de vezes mais brilhante que o sol mais brilhante imaginável, e começou a se mover na minha direção. A princípio, parecia ser faixas de luz multifacetadas, sendo esticadas e unidas. Eu sabia que essa luz era a presença de Deus. Eu fiquei maravilhada, dominada pela luz, pelo amor e pelo amor de Deus por mim. Eu sabia que eu poderia entrar naquela luz que fazia parte da força tremenda. Embora a luz fosse mais brilhante que 1000 sóis, ela não feria os meus olhos. Eu teria que escolher entre ficar na luz e voltar para a terra. De alguma forma, eu sabia que se eu fosse para a próxima sala, para a luz, nunca mais poderia retornar ao meu corpo. Eu me senti dividida entre 2 desejos: querer ir para a luz e querer tocar algo tangível que mantém a minha conexão com tudo o que era físico. Ambos os desejos ficaram mais fortes. A luz tornou-se mais intensa, mais radiante e mais amorosa. Quando eu levantei a renda e estiquei a minha mão em direção ao brilho querendo tocar a luz, ela correu sob a renda e tocou o dedo médio estendido da minha mão direita. Assim que a luz me tocou, eu me transformei. A luz e o meu espírito se fundiram. Eu havia entrado na luz de Deus e todos os sentidos do meu corpo espiritual se foram. A minha consciência, totalmente viva, agora estava totalmente conectada a Deus. Dentro da luz, eu sabia que tudo e todos estavam conectados a ela. Deus está em todos, sempre e para sempre. Dentro da luz estava a cura para todas as doenças. Dentro da luz estava todo o conhecimento de cada planeta, cada galáxia, cada universo. De fato, a luz era sabedoria e amor que vai além de toda a compreensão. Ser um com a luz foi como, de repente, conhecer cada grão de areia em cada planeta, em cada galáxia, em cada universo, e ao mesmo tempo saber porque Deus colocou cada grão de areia em seu lugar particular. A luz continha o conhecimento de todos os livros em todas as línguas, desde o início da criação até o fim dos tempos. A luz sabia porque cada autor havia colocado cada palavra exatamente onde estava. A luz me transmitia a mensagem que cada grão de areia, cada planta, rocha, animal e ser humano tem um propósito e que nada nunca morre, porque após a morte existe uma nova vida do outro lado. Essa luz e o meu espírito se misturaram pelo que pareceu ser uma eternidade. Mas finalmente eu comecei a sentir uma grande urgência, porque havia chegado a hora de escolher se eu ficaria lá ou retornaria à vida física. Como eu poderia decidir? De repente, o meu corpo espiritual estava de volta ao túnel. Novamente, eu saí do túnel, um ser angelical estava esperando por mim. Neste momento, eu notei que o seu cabelo era castanho e estava virado para baixo, logo acima dos seus ombros. Cada uma dessas feições estava agora mais claramente visível conforme eu prestava mais atenção nelas. Respirar não parecia necessário nem para ela, nem para mim, mas nós estávamos ambas cheias de vida. Ela olhou para mim e perguntou telepaticamente: "O que você quer, Diane?" E eu respondi: "Eu quero ir para a luz e também quero tocar nas coisas." E ela me fez milhares de perguntas ao mesmo tempo e eu respondi a elas, comunicando-me diretamente da minha mente com a dela. Sua voz angelical perguntou: "Você já sentiu tanto amor assim?" Eu respondi: "Não." "Você já sentiu tanta alegria assim?" "Não." "Você já sentiu tanta paz assim?" "Não." "Você já sentiu tanto êxtase?" "Não." "Você já experimentou tanta felicidade?" "Não."
Você já sentiu tanta bondade? Não. Milhares de perguntas, uma dentro da outra, uma em cima da outra, todas as perguntas ao mesmo tempo, mas separadas. Eu queria desesperadamente ir para a luz novamente. Então, o ser radiante perguntou: "Tem certeza, Daiane?" "Sim", eu respondi. Claro que eu tinha certeza. De repente, eu fui empurrada para frente pelo túnel e quando olhei para baixo, fiquei horrorizada ao ver o meu corpo físico abaixo de mim. Parecia morto e sem vida, mas desta vez eu não estava interessada em salvá-la ou não. O que importava para mim era a luz. Eu queria a luz. Fui novamente empurrada para frente através do túnel. O ser angelical ainda estava lá, esperando que eu decidisse verdadeiramente sobre a minha vida, esperando que eu decidisse sobre a minha morte, esperando que eu decidisse sobre o meu futuro. Desta vez, ela estava ainda mais radiante, mais amorosa. Eu nunca imaginei sentir tamanha felicidade, e eu senti um amor sem limites por ela. Ela perguntou: "Você já esteve em um mundo sem dor?" Eu respondi: "Não." Ela perguntou: "Você já esteve em um mundo sem guerra?" Eu respondi: "Não." "Você já esteve em um mundo sem raiva, sem ódio, sem tristeza, sem inveja, sem pobreza, sem ciúmes, sem preocupações, sem lágrimas?" Novamente, milhares de perguntas, todas ao mesmo tempo. Eu respondi a todas da mesma maneira, enfaticamente: "Não." Eu sabia que nenhum outro lugar do universo poderia ser tão bom, tão amoroso, tão pacífico quanto aquele lugar celestial. Por alguma razão, no entanto, o ser angelical me mandou para o túnel novamente, indo e voltando por muitos túneis. Eu me perguntei por quê. Eu ainda queria tocar, mas eu queria a luz. Ambos os desejos estavam puxando o meu espírito. Finalmente, eu me encontrei de volta à minha cama. Mais uma vez eu estava olhando para o meu corpo físico. Dessa vez, eu percebia que o meu corpo físico tinha potencial para viver novamente. Eu havia começado a me importar cada vez menos se voltaria ao meu corpo físico, mas naquele momento, olhando para o meu corpo, a minha atitude mudou. Eu pensei: que triste. Ela fez muito pouco. Eu percebi que a Diana não havia tocado em tantas pessoas quando poderia enquanto estava viva. Eu percebi como a vida poderia ser enriquecida tocando na vida de outras pessoas de forma mais profunda e significativa. Enquanto viva, eu sempre soube que a minha vida era cheia de certos prazeres. Uma bela casa, um bom emprego, um bom carro, amigos calorosos, uma família maravilhosa, um melhor amigo querido, uma carreira musical que eu amava. Mas nada disso importava mais. Eu pensei, invertendo novamente. Só a luz importava. Só Deus importava. Para minha surpresa, comecei a sentir uma sensação persistente de puxar cerca de 10 centímetros acima do meu umbigo. Tentei resistir, pois eu senti que de novo o processo estava começando. Um processo que poderia me tirar daquele lugar, poderia me tirar de Deus. Eu não queria deixar para trás tais sentimentos de euforia. Sim, eu queria tocar nas coisas, mas eu queria ainda mais a luz. De repente, eu estava correndo pelo túnel novamente. Quando eu saí, eu estava perto do teto da sala, olhando para o meu corpo físico abaixo de mim. Então, sem aviso, eu fui empurrada rapidamente de volta para o meu corpo, entrando pela nuca, com as minhas pernas e braços espirituais juntos como uma mergulhadora. Ao reentrar em meu corpo, eu sabia que Deus dentro de mim nunca poderia morrer. Eu sabia que eu nunca poderia morrer. Por um momento, eu realmente me vi meio dentro e fora do meu corpo. Então, com um solavanco, eu caí totalmente de volta ao meu corpo. Oh, meu Deus, eu pensei. Como pude escolher voltar? Eu quero estar na luz novamente. Lágrimas correram pelo meu rosto e eu chorei desolada com a escolha que eu havia feito.
Foi realmente a minha escolha? Eu não podia acreditar que eu tinha decidido voltar. Agora, eu acredito que uma das razões pelas quais eu fui enviada de volta foi para ajudar as pessoas a se sentirem melhor com a morte e aprender que a morte não é um fim, mas um novo começo. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos trazem esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. O canal EQM, feita de luz.